Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. Repórter CBN. Sexta-feira, 5 de julho de 2024. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, continuam empatados tecnicamente na liderança da disputa pela prefeitura da capital paulista. A informação é da pesquisa mais recente do Datafolha. Nunes aparece com 24% das intenções de voto e Boulos com 23%. Em seguida vem o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, com 11%, o ex-coach Pablo Marçal, do PRTB, com 10%, e a deputada federal do PSB, Tabata Amaral, com 7%. Pelo Partido Novo, Marina Helena aparece com 5%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Foram ouvidos 1.092 eleitores entre os dias 2 e 4 de julho. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou que considera insensibilidade debater despesas relacionadas a seres humanos. Para ele, os gastos a serem discutidos devem ser com dinheiro público mal aplicado, corrupção e juros da dívida. Lupe disse ainda que a pasta vai fazer um pente fino em benefícios previdenciários temporários a partir de agosto desse ano. Os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado que pretendem desistir de fazer o exame podem pedir a devolução da taxa de inscrição entre hoje e domingo. A solicitação do reembolso deve ser feita pela plataforma digital do processo. O Ministério da Gestão e Inovação remarcou a prova para o dia 18 de agosto. O exame estava previsto para 5 de maio, mas foi adiado em razão dos temporais no Rio Grande do Sul. A Espanha venceu a Alemanha por 2-1 e avançou para a semifinal da Eurocopa, eliminando a anfitriã da competição. A seleção espanhola vai enfrentar o vencedor da partida que acontece agora entre Portugal e França. Amanhã, os outros 2 duelos das quartas de final serão entre Inglaterra e Suíça e Holanda e Turquia. No horário de Brasília, 4h07. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na D21 Motors você pode realizar seu sonho com condições e parcelas que cabem no seu bolso. Conheça os incríveis SUVs com 7 lugares da Caoa Chery. Tigo 8 Pro Plug-in híbrido por 239.990 com tecnologia de ponta. E Tigo 8 Max Drive por 179.990, oferecendo design elegante e desempenho excepcional. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors Campinas 37059110. Paz no trânsito começa por você. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Hoje com Carlão de Freitas. 4h09, está começando a Arena CBN desta sexta-feira, 5 de julho de 2024. Sextou, graças a Deus, com muita coisa pra gente acompanhar, muita coisa pra gente falar. Nossa, esse som é maravilhoso. Confesso que dá água na boca. Daqui a pouco vai ecoar. Eu acho que também. Por toda hoje a região pode metropolitana, já, né? de Campinas. É, hoje pode. Sextou e... Sextou contundente. Eu de folga na rodada, né? Domingo estarei no Estádio Brinco de Ouro.
Mas hoje é acompanhando, Merece, né? né? Um Ceará e Seria Santos. o gole dos justos, tem o Depois sono tem dos a justos. Macaca. hoje merece, né? Com Sexta-feira, sabedoria, o sempre trabalhador vai bem, brasileiro né? merece. Merece, né? Tomar um refrigerante. Né? Então vamos lá, uma sexta-feira hoje com jogos emocionantes da Euro. Tivemos Espanha e Alemanha, o jogo decidido na prorrogação, quando nós já estávamos nos preparando para as penalidades. Cabelo foi lá, já trouxe a pipoca, mas de repente o Melino, né? O Melino foi lá, Michael Merino foi lá e fez o gol da Espanha, 2-1, sacramentando a classificação da Fúria Espanhola para a próxima fase da Euro 2024. Ao meu lado, Fábio Scheib, que nos dá o prazer da visita aqui no Complexo EP. Fabião, boa tarde. É o Arena CBN deste clima de sextou. Na tela, Portugal e França, e um fim de semana repleto aí de grandes jogos. Fábio Scheib. Vamos lá, Carlão. Muito boa tarde. Boa tarde, ouvinte CBN. Jogou grandes jogos na Eurocopa. Ontem tivemos também na Copa América a Argentina passando no sufoco, nas penalidades, a Argentina passando. Esse Dibu Martínez pega muito em pênalti, hein? Muito. O cara Intimida, gigante, intimida. E agora na Eurocopa, hoje, mais cedo, agora há pouquinho terminou, tivemos a vitória da Espanha, 2-1 sobre as donas da casa. E até falando da Espanha, eu queria até fazer uma crítica até ao futebol brasileiro quanto a isso. Vimos na Espanha, mais uma vez, já tínhamos visto naquele amistoso contra o Brasil, Espanha 3, Brasil 3, em março desse ano, o garoto Lamine Yamal, de 16 anos, atacante do Barcelona, titular absoluto da Espanha. É o cara que tem mais assistências na Eurocopa, titular da seleção espanhola também, jogando no Barcelona. E no Brasil, Dorival Júnior, não só ele também, mas outros técnicos que passaram pela seleção brasileira, não põem o garoto Endrick, não que o Endrick seja a solução de todos os problemas do Brasil, mas é uma esperança de gols, é um fenômeno aí que está surgindo no futebol brasileiro. O Dorival, nessa Copa América, disse que o Endrick tem que ser preservado e só entra com ele aos 40 e poucos minutos do segundo tempo, o que não dá para mostrar o futebol, né? A gente pensar mais um pouco que o futebol é momento, como diz o nosso âncora aqui, né? E que está nas estradas. Que tinha que se colocar dar mais oportunidades para o garoto Endrick na seleção brasileira. Não é a idade que vai fazer o jogador jogar menos ou mais. Prova viva do Lamine Yamal, 16 anos da Espanha. Desbravando a Anhanguera rumo a Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira. 4h12, William Cabelo, boa tarde, uma boa sexta-feira pra você. O sarcófago, ele sextou ou não, Cabelinho? Boa tarde, Carlão. Fábio Scheib em loco, hein? Em loco. Grande Fábio Scheib que tá ganhando sarcófago direto. Não sei como, ele tá que né? nem o Palmeiras, não perde, né? Até no finalzinho arranca um empate com golaço, mas enfim. Poder de reação. Poder de reação. Boa tarde, Carlão Scheib. Boa tarde, Antônio Lupe, onde estiver. Ele tá no retiro, né? O Antônio Lupe está num retiro. Hare Krishna. Hare Krishna. Muito especial Isso, dele. E todo recluso. Isso, boa. Com todo respeito às religiões, o Antônio Lupe estava naquele momento de reconexão. E ele está no monte, né? A religião Hare Krishna é aquela que você usa um manto. Tem um Todo careca é só um cabelo, um fiozinho. Acho que o Lupe vai voltar mais tranquilo. Ele está num processo de purificação. Um abraço, ele é claro que o Lupe não está nos ouvindo, porque ele está lá isolado, mas um abraço aos familiares aqui de Antônio Lupe, né? Que transmitam a mensagem. Ele é Almeida, um verdadeiro bandeirante, desbrava o estado de São Paulo, né? As estradas, as cidades, né? E olha, agora há pouco teve um efeito de uma latinha aí, de um líquido, deu uma sede, mas o que tá com sede também é o sarcófago. Sede de bons jogos, de golaço, e da boa época de Ponte Preta e Guarani. Boa tarde. As ilações que você faz, cara, eu acho sensacional, né? Você tá falando assim, olha o assunto, olha né? só. O céu está bonito como o sarcófago. Cara, é sensacional. Então vamos lá, vamos de sarcófago, meu caro Cabelo. Não abre não. Calma, deixa pro tem final. Um programa inteiro. Deixa pro final, 4h14. O sarcófago de hoje é da Ponte Preta? É da Ponte Preta. A Ponte Preta esteve fechar, em campo. Né? 5 de julho lá do passado. E hoje é dia de macaca. Hoje é dia de macaca às 9 da noite. Transmissão CBN. Sem dúvida alguma, depois do jogo do Santos e Ceará, Ceará e Santos no Castelão, a equipe CBN entrará em campo para transmitir Brusque e Ponte Preta. E o jogo que você pegou lá no Acervo EP... Acervo EP. Foi no mesmo ano do lançamento...
desta música. Desta canção. Ei! Ah, meu Deus do céu. Faz o passinho aí, Alô, cabelo. Indaiatuba Clube, 9 de julho, Tejus e demais. Você era o cara do passinho, cabelo? Não, eu era o passinho entre a pista e o bar. Eu né? sempre fui, eu nunca tive coordenação pra essas coisas, né? Cara, eu pra dançar eu era péssimo, até porque já danço na vida há 47 anos, então é uma dança eterna, né? Pode colocar, pode deixar. Mas esse tempo, o tempo dessa música, eu ainda era um mancebo com relação à noite campineira. Mas eu tinha amigos que frequentavam Manhattan. Tinha a Pô, né? Ali perto do Guarani. Aí indo pra Jaguariúna. E tu tinha World Music? Fabião Scheiber. Claro, depois veio o Anju também, né? Indaiatuba Clube, Clube 9 de Julho lá em Indaiatuba. Aquele indo pra Jaguariúna era a... Não é Red. Não, a Zoff. Não, isso aí já é mais pra cá. No final dos 90. Perto da Pepsi ali. Exatamente. Indo a estrada de Jaguariúna. Aliás, por favor, quem for de Jaguariúna, mande. É uma balada que tinha, mas eu não cheguei a pegar essa balada. Muito famosa. Ela foi... Meu pai, eu acho que ia nessa balada lá em Jaguariúna. Quem for da região pode mandar e pode participar. Mande o seu áudio. Por falar nisso, Corinthians ontem, uma vitória típica corintiana. Né? Típica corintiana. 3-2. Dá um fôlego, né? O Palmeiras foi buscar o empate. O jeito Abel Ferreira de golaço ser. Do Estevão. Que golaço do Estevão. velho. E o São Paulo se prepara amanhã para pegar o Red Bull Bragantino, da mesma maneira que o Palmeiras pega o Bahia no domingo, o Corinthians pega o Cruzeiro e o Santos pega o Ceará. Será que o Zubeldia tá tomando um maracujá, alguma coisinha para dar uma acalmada? Sim. Agora, Bugrinos e Ponte Pretanos mandem mensagens também. E a Ponte? Será que consegue a primeira vitória fora de casa hoje à noite contra o Brusque? Tá, e o Guarani, hein? Guarani, hein? Que já iniciou um processo de reformulação e enfrenta o Sport no domingo. Então você participa através do telefone 9186-9070. 9186-9070. Mande o seu áudio, mande a sua mensagem. Fábio Chaves está aqui com o iPhone 18 da empresa e nós vamos mandar tudo pro ar, ok? 4h17. Está aberto. O Arena CBN desta sexta-feira, 5 de julho de 2024. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. N. Quatro horas 19 minutos, eu gosto assim.
né? Coloquei em xeque não, né? Estava na dúvida, não sabia ou não lembrava o nome da balada na estrada ali Campinas, Jaguariúna Campinas, ou Campinas Mogi, né? Mais conhecido como Ademar de Barros. Isso, Ademar de Barros. Ô, Fábio Scheibe, então, dê a resposta. Como que chamava a balada ali indo pra Jaguariúna, Fábio Scheibe? Parece que o pessoal era baladeiro aqui, viu, Carlão? Porque encheu aqui o nosso WhatsApp, tá bombando aqui, explodindo, muita gente participando. A balada se chamava Queops. E aproveitando o gancho do Scheibe e do Carlão, tem uma de Vinhedo da mesma época, virada dos 80 pro 90, comecinho dos anos 90. Eu não tô lembrando. Quem souber, por favor. Quem for da região de Vinhedo pode mandar. Eu peguei, mas aí acho que o cabelo já... a minha juventude tinha o Tatus, lá em Vinhedo, que era um pagode, pop rock, era sensacional. Tinha o Conservatório também, que era muito bom. Agora, essa que você tá falando, não estou me recordando. Tanto a Queops, ela é do tempo mais do meu tio, o Kaká. Meu pai, não sei se acho que pegou um tempo de Queops, eu era e aqui em Campinas, rapidamente, eu me deu vontade de registrar, isso é uma balada um barzinho que eu frequentei, o pessoal da minha geração vai lembrar, final da década de 80, virado pros 90, no Cambuí, o Bar Ilustrada. Ilustrada eu não peguei. Que era a galera universitária, o pessoal do rock and roll, mas era muito mais que isso, e quem viveu sabe o que eu tô falando. O meu início, né, os meus primeiros passos na balada campineira foi na Orion. A Orion ali na Prestes Maia. Orion. Era na Prestes Maia. E ali com 14, 15 anos, eu comecei a frequentar a noite campineira. Tinha domingueira lá, que era muito legal. A Orion foi um momento muito legal. Só agradecendo aqui os ouvintes, o Cláudio de Sumaré, o Nelson Vitorelli, Maurício de Campinas, Cristiano Savione, falou que da Queops, falou que a balada boa pro Cristiano Savione era o Santa Sofia também. Osvaldo, Rogério, a Jerusa participou aqui também, o Paulino, o Eduardo, Kleber Alves da Vila Industrial, muita gente participando, daqui a pouco eu trago mais a participação do ouvinte aqui com a gente. Boa, Fábio Scheibe, eu quero os áudios também, em 991869070. Pode mandar a balada da sua época, pode falar sobre futebol. E aí, torcedor do Guarani, o Bugrão vai reverter? Pô, mandaram o Diogo Matheus embora, né? Ou foi afastado, o próprio Camacho também, mas já para procurarem outros clubes, mas eles já atingiram o número, né, de 8 jogos. O Chaico negociando com o CRB, né? Chay também encaminhado com o CRB, agora nesse processo de reformulação, Fabião. Vocês pediram para o pessoal falar de Valinhos, você falou, né? Vinhedo, Valinhos, né? A Jerusa, mais uma vez, manda aqui, fala que era Limits. Limits era ali na estrada, né? Isso aí, boa. Valinhos, Vinhedo. O Bruno Paccioni também fala, Scheibe era o rei da Anzu, calma, aí também não, mas fui bastante também, gostava bastante. Um abraço pro Bruno Paccioni, Palestrino também aqui, muita gente participando, parece que mexe com as emoções das pessoas, essas lembranças. Mas é nostalgia boa, né, galera? A gente que infelizmente era uma época em que balada, que não tinha esse nome ainda no popular, era os bailes, as noias, as boates e tal, mas era diferente, não tinha a violência que tem hoje. Excesso de droga, e sem aqui fazer apologia a nada, e muito menos dizer que a minha época era melhor, que não existe. Cada um tem a sua época boa e que assim seja, vamos viver em paz e emocionado de William. Aliás, por falar em viver bem, só registrar o sarcófago o senhor já falou. Rapidamente. Futebol alternativo. Copa Paulista, daqui a pouco, nesse momento. Alô, Piracicaba, 15 de Piracicaba e não São João, 7h30. Esse é jogo bom, pô. E amanhã, Bragança será invadida às 5 da tarde. Bragantino e Primavera que já bateu o Capivariano e vai em busca agora de uma afirmação. Não, calma, um passo de cada vez, Chave. Boa sorte a Fernando Marchiori e seus comandados, boa sorte ao Primavera. E caravana teremos? Expectativa de grande presença. Aquela parte do fundo lá do Marcelo Stefani. Fora a Terror Fantasma, que sempre comparece nos jogos do Primavera, sempre aqui no estado de São Paulo. Boa sorte ao Primavera amanhã. Fábio Scheibe, vai lá, manda lá pra gente falar um pouquinho de euro. Eu vou falar de euro também, mas tem uma notícia aqui também que pode envolver a Ponte Preta de uma forma... A Ponte precisa tanto de dinheiro, todos os times brasileiros, né, necessitam de dinheiro. Eu tô vendo aqui no GE que o time do Textor lá na França, o Lyon, contratou o Abner, lateral esquerdo, formado na Ponte Preta. A Ponte Preta deve ter alguma porcentagem aí do... É o Abner Vinícius, esse é o Abner. O Abner lateral esquerdo, né? Então, lateral esquerdo. Deixa eu ver a foto. Foi pro Atlético Paranaense, não foi? Sim. Então, porque tem o Abner Vinícius e o Abner Felipe, né?
Ah, esse é o Abner Vinícius Ponte Preta. Tá no Lyon, então, e pode pingar alguma coisa Ponte Preta, né? Por um clube formador. Cara, esse moleque surgiu, eu não esperava, assim, tanta personalidade. Eu me lembro de um jogo dele contra o Paraná Clube, o retorno do Roger em 2019, e o Abner foi um assombro, jogou muita bola, fez gol nesta partida. O Atlético Paranaense veio, fez a proposta, a Ponte aceitou, ele foi pro Furacão, assumiu a responsabilidade na lateral esquerda e já rendeu frutos aí ao Atlético Paranaense. Está na Europa há algum tempo, né? Está no exterior há algum tempo e agora vai vestir a camisa do Lyon. Abner Vinícius. Só mais um exemplo de que sempre a base, com trabalho bem feito, sério e planejado, rende frutos ao clube. Vou falar uma coisa pra você, essa geração do Abner é o seguinte, ó, o Ponte Pretano que estiver ligado, ele pode até me ajudar, mas olha só, Ivan, sim. Emerson Royal. Na lateral direita. Abner, lateral esquerda. Zagueiro nenhum. Zagueiro, não estou me lembrando. Não sei se o Edson é dessa geração, mas eu acredito que não. Mas, ó, Camilo de volante. Camilo, opa! Bem lembrado. Quem mais? Foi aquele time que jogou contra o Palmeiras, algumas decisões das categorias de base, a turma do Leandro Zanetti. Vinícius Zanocelo. 2017. Vinícius Zanocelo. Zanocelo, bom jogador. À frente, vamos ver se eu vou conseguir me lembrar. Mas, cara, a Ponte ela teve a oportunidade de fazer dinheiro com esses caras. Olha só, então, ó, vamos ver. Ivan, Emerson Royal, Seleção Brasileira, Abner, Camilo, Vinícius Zanocelo. Tô me esquecendo demais aí. O Ponte Pretano que Leonardo tiver comemora... Não, o Leonardo é mais novo. É mais novo, o Leonardo é mais novo. Mas o Ponte Pretano que lembrar dessa época pode mandar zap. Foi em 2017 fez a decisão do Palmeiras. Yuri que foi pro Guarani, Yuri, né? O Yuri Tanque, né? Que veio aqui com a gente. Que é dessa geração também. Que geração rica que a Ponte Preta teve. E, infelizmente, o dinheiro não foi tão bem aproveitado, tanto é que a Macaca aí não vive uma grande situação financeira. Mas olha só como a base é importante. E esse dinheiro, a base caso, né, dependente da quantidade ou do valor que entrar, sempre é bem-vindo, né? Com a Ponte certeza. Que vive, infelizmente. Com certeza. Meus amigos, e aí? Espanha e Alemanha, Fábio Scheibe acompanhou, eu tive o prazer também de acompanhar, o William Cabelo também. O jogo se encaminhava para a decisão por pênaltis. A Espanha saiu na frente, a Alemanha empatou. E no final a Espanha foi lá e fez o gol da vitória, o Fábio Scheibe. A gente acha que só aqui no Brasil, na América do Sul, tem reclamação de arbitragem. A Alemanha se sentiu muito prejudicada, que já na prorrogação, uma bola chutada para o gol, claramente bate na mão do defensor da Espanha, que está com o braço aberto. No Brasil, sem dúvida nenhuma, seria marcado o pênalti, mas parece que no esporte, no futebol em si, a gente tem uma variedade de critérios, de regras, critérios, a gente não sabe como definir isso, porque aqui no Brasil seria pênalti nitidamente, bola, braço aberto, a bola ia direto pro gol, o jogador pôs a mão, o juiz mandou seguir, e a Alemanha reclama desse lance. E fato triste para a Alemanha também, hoje a despedida do futebol, né? Não só da Alemanha, mas para o mundo inteiro, a despedida do Toni Kroos do futebol, encerrando a carreira. Último jogo dele hoje, ele que se despediu do Real Madrid com a vitória na final da Champions, agora despedido do futebol, realmente vai se aposentar com essa derrota para a Espanha em casa. Fica esse gosto amargo para a Alemanha, mas a Espanha tem um ótimo time também, jovem. Aquele tic-tac que a gente está acostumado acabou agora. Agora é velocidade mesmo. É vertical, né? O jogo vertical da Espanha, a Espanha criando muitas chances, e com esses dois garotos na frente, o Nico Williams, bom jogador também, 21 anos, e o próprio Lamine Yamal, 16 anos, está fazendo a Espanha ter muita velocidade na frente. Cara, e é impressionante a Alemanha, né, campeã mundial em 2014, mas quando ela é sede dos eventos futebolísticos, pelo menos nos últimos, ela não teve sucesso, né, e foi uma comoção no país. Em 2006, tudo se encaminhava para uma Alemanha campeã, ou finalista, e ela vai até a semifinal, perde para a Itália, né? Numa jornada épica do Del Piero, Fábio Grosso com golaço. E agora também, um clima bacana lá na Alemanha, e a Alemanha ficou pelo meio do caminho, perdeu para a Espanha hoje. E só voltando rapidamente ao jogo, a Alemanha saiu na frente, a Espanha sai na frente, a Alemanha empata. E a Alemanha começou a atacar, teve bola na trave. Cara, também não seria nada surpreendente se a Alemanha tivesse sim, duas seleções gigantes, né? Mas a Espanha soube fazer na prorrogação, aquela frieza europeia, né? Como com a seleção, os times,
Isso reflete. E no último lance da partida. Nas seleções, isso, Chay. No último lance da partida. A Alemanha teve a oportunidade de marcar uma cabeçada que passou rente atrás, o goleiro estava vendido já, mas acabou não entrando naqueles caprichos do futebol. Né? E a Alemanha fica no meio do caminho mais uma vez. E agora, 29 minutos do primeiro tempo, Portugal 0, França 0, um jogo muito equilibrado, o duelo de Mbappé contra Cristiano Ronaldo. Cristiano já é quarentão, já? Já quarentão, né? Quarentão. Cara, 40 anos nessa vitalidade. Nossa. Claro, não é mais o Cristiano Ronaldo do Real Madrid e tal, mas pelo amor de Deus, que máquina é esse rapaz, né? Tá louco. Eu com 40 anos já tava bem acabadinho. A todo instante. E o duelo de Mbappé contra o Cristiano Ronaldo. 29 minutos, como o Fabião disse, Portugal 0, França 0. E aí, pastorzinho, tamo tranquilo? Vai aí, Fábio Chab, tem mais participações? Tem uma notícia agora que acaba de chegar aqui do GE do Rio de Janeiro, que o relator do STJD sugeriu a aplicação de 6 anos de suspensão a John Textor, dono da SAF do Botafogo. É uma conclusão do inquérito, né, que também pode render 2 milhões de reais em multa para o norte-americano. Isso se diz sobre sobre aquelas denúncias que o Textor fez sobre possível manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. Claro, é o início de uma ação, mas o relator do STJD sugeriu a aplicação de 6 anos de suspensão por John Textor. Exagero também, né? Mas falou bobagem. Mas ele tá aí. Tomar cuidado né? Tomar cuidado com a... E, cara, isso atrapalha o Botafogo, né? Muito. Tudo bem que hoje o Botafogo subiu de patamar no futebol brasileiro, mesmo com a frustração do ano passado, mas hoje o Botafogo ele faz uma campanha boa, satisfatória e pela Copa Libertadores. Mas eu não sei, ele resolveu falar muita bobagem, principalmente após aquela derrota histórica, né, diante do Palmeiras. O John Textor ligou a metralhadora e saiu atirando para todos os lados, e isso acaba realmente atrapalhando o glorioso, o grande Botafogo. O Fábio Chab ainda está aqui no comando, né, das carrapetas dos iPhones aqui do nosso... Muitas mensagens, do nosso Arena, muitas mensagens. Nós vamos para o Repórter CBN daqui a pouquinho. E na volta, nós vamos discutir o empate do Palmeiras com o Grêmio, o Corinthians, a vitória do Corinthians também, seleção brasileira. Vitória do Corinthians, gente. Cara de Corinthians, cara de Corinthians. E tem seleção brasileira também, não se esquecendo da Ponte que daqui a pouco entra em campo lá em Itajaí para enfrentar o Brusque, com total cobertura da Rádio CBN. Ali, terminando o jogo do Santos contra o Ceará, a equipe dos 99.1 já entra em campo para discutir aí, ou para levar ao torcedor a melhor transmissão de Ponte Preta e Brusque. E aí, Fábio Chab, tem mais participações via texto enquanto o Repórter CBN não chega às 4 horas e 32 minutos, Fabião? Tem muita gente participando. Aqui o Juninho Gambetta fala que também era Limits lá em Vinhedo. Quem manda mensagem aqui pra gente também, baladas de... O Emerson César fala que balada boa era Flor de Lis, Caipira, Country. Flor de Lis era pagode. Já anos 90, né? Já o auge do pagode. Tinha em Vinhedo também a Kelfs, quem manda mensagem pra gente é o Daniel Hitzel. Tá certo, Fábio Chab, 4 horas 33 minutos ao Repórter CBN. Na volta, Corinthians, Palmeiras e a preparação da Macaca pro jogo de logo mais contra o Brusque. Repórter CBN. Sexta-feira, 5 de julho de 2024. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, lidera com ampla vantagem a corrida pela prefeitura da capital fluminense nas eleições municipais desse ano. De acordo com a pesquisa mais recente do Datafolha, ele tem 53% das intenções de voto. Na sequência, vem Tarcísio Mota, do PSOL, com 9%, e Alexandre Ramagem, do PL, com 7%. Juliette Panjota, do União Popular, e Ciro Garcia, do PSTU, aparecem com 3%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. A pesquisa entrevistou 840 eleitores entre os dias 2 e 4 de julho. O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou o parecer da Advocacia Geral da União sobre a inconstitucionalidade do modelo de escolas cívico-militares que o governo de São Paulo pretende implementar no estado. Ele lembrou que o governo federal já dizia que o modelo não é permitido pela Constituição quando encerrou o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, criado durante o mandato de Jair Bolsonaro.
Camilo Santana afirmou, no entanto, que o governo paulista tem sido parceiro e aderido às políticas do MEC. A mãe do jogador mexicano Carlos Salcedo acusa o filho e a nora de participarem do plano para assassinar a irmã do zagueiro, Marta Paola. A apresentadora de TV foi morta a tiros ao sair de um circo no fim de semana. Salcedo e Marta mantinham uma relação conturbada, que culminou numa disputa judicial entre os dois em 2016. O conflito começou quando o jogador anunciou que romperia relações com a mãe, a irmã e o pai, que chegou a ser empresário de Salcedo. O atleta alegava que a família estava se aproveitando da situação econômica dele e também acusava Marta Paola de tentar desestabilizá-lo. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro horas 36 minutos. Sextou, meu parceiro Flávio Botelho. As ruas, as avenidas, as estradas da região de Campinas já estão movimentadas. Flavinho, boa tarde. Boa tarde, Carlão. Prazer em falar contigo. Bem, Carlão, falando das estradas, pelo corredor Dom Pedro, o motorista já enfrenta trânsito carregado na rodovia Dom Pedro I, do trevo do Santa Mônica até a chegada à rodovia Ianguera. No sentido Jacareí, a movimentação é mais intensa somente ali no trevo de Souzas. O anel viário Magalhães Teixeira tem trânsito bom nos dois sentidos. No sistema Anhanguera Bandeirantes, trânsito fluindo bem no sentido capital nas duas rodovias. Já no sentido interior, tem lentidão, tanto na Anhanguera quanto na Bandeirantes. Na rodovia Anhanguera, tem lentidão na saída da capital, do quilômetro 20 ao 23, por conta do excesso de veículos. Em Campinas, lentidão na chegada ao trevo Sérgio Mota, na Santos Dumont, lentidão também no trevo da Bosch, na chegada ao trevo da Bosch, lentidão ainda na chegada ao trevo da Dom Pedro, por conta de uma ocorrência, e mais à frente na região do Matão, também por conta de uma ocorrência que aconteceu agora há pouco. Na Bandeirantes, maior movimentação na saída da capital, do quilômetro 17 ao 19, por conta do excesso, ou melhor, por conta de um acidente, e também do 47 ao 50 em Jundiaí, nesse caso sim, pelo excesso de veículos. Quem segue para Hortolândia, Carlão, enfrenta trânsito bom na SP-101 a Campinas Montemor. No sentido Campinas, a lentidão do quilômetro 8 até o 9 ali no acesso para a Avenida da Emancipação em Hortolândia. Carlão. Obrigado, Flávio. Aquário de São Paulo, esperamos você para se encantar com nossas incríveis atrações, tubarões, ursos polares, as sereias e muitas surpresas. Informações e ingressos, acesse aquariodesãopaulo.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
4h39. Neste momento, Portugal e França vão empatando em 0-0 pela fase quartas de final da Eurocopa 2024. E você continua participando. Temos áudios, pastorzinho. Pode soltar o áudio da galera, pastor. Boa tarde, amigos da CBN. Tudo bom? É Mauro que tá falando aqui. A balada lá em Vinhedo era Adler Vinhedo. Grandes shows de rap, shows de cantor sertanejo. Curti bastante lá. Abraço a todos aí. Boa, Adler. Na Adler eu fui em 2 shows. Fui no show do Skank e fui no show do Harmonia do Samba. Uma casa muito bem conceituada. No auge de Xande. Xande era o galã do Brasil, lembra quando surgiu Xande? Claro. Antes de namorar, casar com Carla Pérez, constituir família, mas Xande quando surgiu foi um assombro. Foi mesmo. Aquela música Vem Neném. Bons tempos, hein, Carlão? Bons tempos. Fred também lembra. Então eu assisti esses 2 shows lá na Adler. Temos mais áudio? Tem mais áudio. Meus amigos da CBN, boa tarde, que é o Paulinho Maradona. Na minha época, o lugar que eu mais gostava de ir, que ainda era Boate Voodoo, era na Norte Sul, lá pra frente, lá perto do Gordão Lanches, era uma boate ainda, que eu lembro que o dono era o Mancini. Isso foi em 1975, 1976. Que lá que vinha os lançamentos das músicas, por isso que eu gostava de ir lá, as músicas internacionais, né? Na época tinha o Cashbox, né? É isso aí. Voodoo. Muita Eu lembro da discoteca Voodoo nos anos 80. 87, 88. Muito famosa na época. Fez muito sucesso. Realmente. Eu não cheguei a. Tem mais gente participando aqui, escrevendo também. Vai lá, Fabiano. Um abraço pro Jorge Martins, ele é de Itu. Tá falando que a gente é ótimo aqui, obrigado, manda sempre mensagem, agradecendo ao conterrâneo, né, Jorge Martins. O Joselito também tá mandando mensagem, o Gustavo Coelho, o Júnior Fonseca, o Wagner de Carvalho. E o Oswaldo fala que a balada em Vinhedo chama Casa de Máquinas, você conhece? Não essa eu não... Eu lembrei da Adler, é essa que eu queria... Adler, que era que... É a Limits também, né? Teve a Limits. Em Valinhos. Ah, tá. A Limits é bem na estrada. Exatamente. Ali, né? 4h42. Vamos repercutir um pouquinho a rodada, o fechamento da rodada ontem do Brasileirão, com os jogos dos paulistas, né? Começar pela ordem cronológica, o Palmeiras foi a Caxias do Sul e empatou com o Grêmio, mas aquele empate com cara de Palmeiras. Fábio Scheibe, como bater esse Palmeiras, Fábio Scheibe? Até com sabor de vitória pro palmeirense, que ficou com aquele gostinho de quero mais. O Palmeiras também reclama de outro pênalti no final do jogo. Uma chegada do Reinaldo em cima do Estevão endiabrado mais uma vez, marcando um golaço. O Palmeiras logo com 2 minutos de jogo estava perdendo 1-0 já, no bom contra-ataque do Grêmio. Tentou melhorar no primeiro tempo ainda, criou algumas chances, mas sem muito perigo para o goleiro Marquezin. No segundo tempo, o Grêmio conseguiu marcar mais um gol num pênalti, até de uma forma infantil do Vanderlan ali, o jovem da base, lateral esquerdo, tinha entrado, fez o pênalti. Parecia que o jogo estava definido, mas quando se trata do Palmeiras de Abel Ferreira, é justamente isso, tem esse poder de reação. Aos 25 do segundo tempo estava 2-0 para o Grêmio, mas logo aos 31 do segundo tempo já estava 2-2, o Palmeiras empatou com o Flávio Lopes. E numa pintura do Estevão também, um golaço, né? Um time que não se entrega e tem mais que isso agora a qualidade do Estevão também. Palmeiras conseguindo um empate fora de casa, viu o Flamengo se distanciar um pouco mais, mas está lá na parte de cima ainda, o Palmeiras tentando buscar o Flamengo. Até o final do campeonato tem muita lenha para queimar, né? Cara, é claro, Cabelo, aí colocando você na resenha, é claro que essa questão das reações do Palmeiras tem muito a ver com a confiança, né? Porque a confiança você fica gigante. Fica robustecido, tal, fica maior que o adversário, fica de uma maneira positiva. Então naquela de osmose, o Palmeiras, mesmo passando por situações adversas, 2-0, tal, ele tem a frieza e de repente volta pro jogo. Cara, eu acho assim, Flamengo e Palmeiras, acho que o Flamengo ele tem um futebol mais vistoso, mais agradável, mais bonito, com mais individualidades. Agora, o Palmeiras ele compete mais que o Flamengo. Eu também concordo. E assim, confesso que ontem o Grêmio abriu 2-0, eu confesso, achei que estava liquidada a fatura. O Palmeiras
desconta com o Flaco Lopes. Em seguida vem. Eu falei, pá, mas tudo bem, na fria Caxias do Sul, hein? Clima trevoso, parecia, nossa, filme de terror uma hora. Pinguins agasalhados. Só um parênteses, Cabelo, e o estado do gramado do Caxias, do Centenário, hein? Não tava legal não, hein? Não tava legal, mas enfim, brasileira. a gente tem que dar um desconto, assim. Sim, claro, a gente... por tudo que passou o Rio Grande do Sul. Mas não tava, precisa melhorar, assim. Mas voltando ao jogo, e aí o Estevão, individualidade, faz né? um golaço, e é esse Palmeiras que seria imbatível. Cara, eu não sei se, porque o Fortaleza ganhou, mas é muito difícil. O cara, o time pra ganhar do Palmeiras não tem que suar sangue. É sangue, suor, lágrimas e o que tiver mais aí pra bater o Palmeiras. É impressionante a frieza que o Palmeiras tem pra buscar reação. E outra, né? Fora de casa, contra um time que, apesar de estar cumprindo um papel complicado no Brasileirão, mas é o Grêmio, não é qualquer um ali. É o Grêmio. É o Grêmio. E o Palmeiras foi lá e conseguiu buscar. E o Palmeiras desfigurado também. Jogou com a zaga reservaça, né? 2 jovens jogadores têm potencial, mas são reservas, ou sem a presença do Rafael Veiga, do Zé Rafael, né? E até esse empate gerou críticas ao Renato Gaúcho, né? Torcida nossa, xingou, ele respondeu, parece na coletiva, aquela postura clássica do Renato Gaúcho, que a gente já conhece, mas o Palmeiras é impressionante, é um time que compete. E só vejo o Flamengo pra igualar. Então, é nessa diferença, Fabião. O Fabião até citou aí que é aumentando a diferença. 3 pontos e tal. Mas o importante é que o torcedor ele fica naquela. Não, temos que alcançar a liderança e tal. O importante, neste momento, é não perder o Flamengo do foco. Não desgarrar. Porque tem um confronto direto, mesmo sendo no Maracanã. Mas são duas equipes gigantescas, o Palmeiras joga. Então o importante é não desgarrar para aí sim, no momento do sprint, no momento de abocanhar, né? Abocanhar na hora certa para chegar na primeira colocação certo, né? E não largar mais. Mas será que a gente pode descartar o Botafogo, Bahia? Fabiano, eu Botafogo eu não eu descarto. São Paulo também, que tá um pouco atrás. Mas eu acho que em termos de pontos corridos, porque o Palmeiras e o Flamengo, eles têm muitos recursos, principalmente na escassez dos principais jogadores. O Palmeiras está passando pela Copa América quase que ileso, né? Aí o Flamengo, então. Porque a Copa América está para terminar e o Palmeiras ali não deve sair das primeiras colocações. E o Flamengo melhor ainda. Com o desfalque, então bateu o Atlético. Bateu o Atlético Mineiro. Ou seja, é muito recurso. O Palmeiras pede um jogador, aí ele recorre à base e acha um menino que fez gol num clássico contra o Corinthians. Então o momento é muito bom. As peças de reposição são peças também que não diferem em relação aos titulares. Eu acho que São Paulo, Botafogo do Rio, Atlético Mineiro Bahia. Também e Bahia brigam nessa faixa de Libertadores. De pegar, mas para título eu não vejo. Eu acho que para esses clubes, e com todo respeito, o Atlético, com certeza, hora ou outra ele beliscou ali, né, um campeonato brasileiro, mas pontos corridos, sinceramente, é muito difícil tirar de Palmeiras e tirar de Flamengo. É quase que impossível em virtude da questão financeira, né, e os recursos, né, são clubes estruturados e com jogadores lembrando que Palmeiras e Flamengo têm duas gestões distintas. O Flamengo gasta, o Palmeiras é cirúrgico, pontual, e confesso que me agrada mais esse tipo de gestão do Palmeiras. E aí as outras equipes vão ter que buscar as Copas, né? O Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, porque pontos corridos, tirar de Flamengo ou de Palmeiras é muito complicado. Gente, 4 horas e 48 minutos, e o Corinthians, hein? Que vitória maiúscula do Corinthians, com requintes de crueldade, com requintes de sofrimento, mas o menino Giovani foi lá e fez o gol. Cara, que gostoso gritar gol da maneira que o Giovani marcou, né? Independente do time, mas foi aquele gol que saiu, né? Lá de dentro, né? O cara gritou a plenos pulmões a vitória do Corinthians, que dá uma confiança pro restante dá uma confiança. Para o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro vai ser complicado no Mineirão, mas se o Corinthians quiser sair dessa parte de baixo da tabela, tem que ganhar esses jogos diretos, né? Que foi contra o Vitória, acabou ganhando. E antes do gol, 1 minuto antes, já nos acréscimos, tem uma cabeçada também, que o goleiro Lucas Arcanjo fez uma defesa. Kaká, né? Foi o Kaká, né? Foi o Kaká.
Nossa, fez uma defesa. Ele fez um movimento de cabeceio perfeito. O goleiro foi lá e pegou. Uma pancada de cabeça. Foi uma pancada. Daí o Corinthians agora conseguindo respirar. Depois de 10 partidas, volta a vencer no Campeonato Brasileiro, ainda sem comandante, né? O Corinthians ontem utilizou o Rafael Laruccia, né? Que é do Sub-20, acabou utilizando ele, mas não deve permanecer. E o Corinthians atrás de um técnico que roda agora nos portais aqui, né? Que o Tevez até foi sugerido para diretoria do Corinthians, que não tem muito interesse nele para ser o comandante técnico. O Tevez fez bom trabalho independente da Argentina. Mas agora o Corinthians tem que manter mostrar que está em recuperação, ganhando uma partida fora de casa contra o bom time do Cruzeiro também, que vai ser complicado no domingo. Não adianta nada essa gangorra, ganhar uma, perder outra, ganhar uma, perder outra, não sai do lugar e acaba complicando a situação. E um jogo emocionante, né? Garro de um lado, Alejandro de outro. E como eu gosto de jogador que chuta, o tal de Garro chuta. Joga o segundo bonito, né? gol, o primeiro foi muito legal, mas o segundo, que golaço também. O Garro deu azar que pega o Corinthians num momento ruim, né? Se já pensou num Corinthians mais 2017, calma? Exatamente, porque ele tem bola, ele tem bola. Bonito, e o Giovani fez o terceiro gol, olha lá Corinthians, né? Aquela bola na área, tal, pá. Corinthians, vamos ver agora como que a sequência do Corinthians para ver se... A sequência é importante porque os times de trás também pontuaram, né? Sim. Vamos ver qual... 4 horas e 50 minutos, nós temos mais um intervalo, Pastorzinho? Ou não? Temos. Vamos fazer o seguinte, então, vamos para o intervalo. Tem áudio também. Então, aí na volta a participação do ouvinte, aí depois uma pincelada em Ponte Preta e Brusque para a gente fechar com o sarcófago. Arena CBN. Oferecimento Munkmark, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmark.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas e 52 minutos, vamos com as participações, meu caro Nilson Belisário. Vinhedo tinha duas, uma ali do lado daquela antiga cantina família Bertazzoli, que era Chanticleeks, e tinha uma outra, como é que chama? Adler, e também tinha o Já, que era de reggae. Já era de amigos meus. Até hoje são meus amigos. Ali era pesado. Eu queria dar, mas tinha Já. Eu não conhecia. Foi muito famosa realmente, mas não conhecia. A Adler era casa de shows, né? Sim. Você conhece o Daniel França? O nosso Daniel? O Daniel França manda mensagem aqui e fala que a formatura dele foi na Adler. A Adler é casa de shows. Olha, grande França. Então a Adler teve o prazer de formar Daniel França. Esse grande baluarte do streaming. Do streaming das parafernálias tecnológicas. Temos mais, pastorzinho? Pode ir, bora lá. Boa tarde, amigos da CBN, do Arena. É o Sandro de Valinhos.
primo do JP de Moraes. Ô, família. Em Vinhedo era Adler. Adler. Era boa. Um abraço aí a todos. Tá certo. Tem mais, tem mais. Boa tarde, galera da CBN de Campinas, do Arena. Anderson Simoni de Vinhedo, torcedor da Portuguesa de Esportes. Saudações rubro-verdes. E aí, cadê ele, hein? Sumiu, hein? Ouvindo vocês. Sextou, né? Queria saber aí, e a minha luz, hein? Como é que fica? Sextou. E aí, vamos ter que aguentar aí de novo a Argentina ser campeão ou não? Qual a opinião de vocês? Grande abraço. Com Deus, bom trabalho. Acho que vai ser campeão, Argentina. Tá com... E outra, né? O que a gente tava falando de confiança do Palmeiras, o que é confiança, né? A Argentina, aos pouquinhos, ela está se desgarrando do Messi, né? Porque o Messi já está na descendente, uma preguiça danada. Tá criando uma identidade, né? Formando ficou uma... ali quietinho. Ficou quietinho, uma preguiça danada. E a Argentina foi lá e venceu, passou sufoco, né? O Valência perdeu o pênalti e tal. Mas a Argentina, acho que aos pouquinhos ela vai tentando viver sem Lionel Messi. É, porque a Argentina agora pega o ganhador do jogo de hoje, Venezuela e Canadá. E cá entre nós, a Venezuela e Canadá não é páreo pra Argentina, é uma semifinal, né? Também acredito nisso. Gente, 4 horas e 55 minutos. Vamos uma pinceladinha rápida da Macaca contra o Brusque. E aí já a gente, aí na sequência a gente vai pro sarcófago. E aí, Cabelo, a sua cerveja, ela vai descer mais gostosa hoje com Brusque e Ponte Preta? Essa é a expectativa, né? Jogo às 9 da noite com transmissão da CBN. A Ponte que busca a primeira vitória, a famigerada primeira vitória fora de casa. Não fez contra o Ituano, contra o Botafogo e o derby nem se fala. O derby não se fala. Então eu vejo um cenário positivo hoje. Eu tô confiante, até pela provável escalação que a gente... Animado, né, Nelsinho? Ele tá meio ofensivo, tá pra né? Fritex, né? Ele tá meio ousado. Ousado. Mas eu acho que com todo respeito ao Brusque, a Ponte tem que ir lá finalmente, pelo amor de Deus, se impor, jogar, querer ter a fome da vitória, trazer esses 3 pontos para engatilhar uma sequência Verdade, positiva. Cabelinho. E aí, Fabião, e essa Macaca? Eu acredito na Ponte Preta também. O Nelson vai optar por um quarteto ofensivo, né? Com o Dodô, com o Elvis, com o Matheus Regis e com o próprio Gé. A Ponte Preta tentando ganhar essa primeira partida fora de casa, e hoje é um cenário muito bom, cenário perfeito, joga lógico, joga fora de casa, mas joga no estádio que não é do time local, né? O Brusque está jogando em Itajaí, provavelmente poucas pessoas assistirão a partida, que ela não vai ter aquela pressão que geralmente é feito lá em Brusque, e hoje é uma boa resposta depois do derby, que ficou com aquele gostinho de quero mais também, a Ponte Preta podendo vencer essa primeira partida fora de casa e vislumbrar a parte de cima da tabela, né? Tá certo. Vamos lá, Macaca. A Macaca parece o elefante, né? Ela não sabe a força que ela tem e hoje ela pode aí jogar bem, vencer a primeira fora de casa e mudar até de patamar dentro da competição. Pelo menos mudar de página, ficar ali, 8º, 10º, 9º, né? Se afastar de vez da região confusa, né? Trevosa do campeonato. Porque senão vai ter um momento de instabilidade dentro do campeonato, você perde 1, 2, 3 consecutivas, aí vai lá pra baixo. E aí, meu amigo, pra lembrando que o jogo é em Itajaí, né? É, em Itajaí. Frio, hein? Frio, hein? Frio danado. Gigantão das avenidas. Gigantão das avenidas. 4 horas e 57 minutos, então vamos para o sarcófago. Vamos abrir? Belisário. Solta o som, DJ. Solta o som, solta. Que para Adler, para Keop, para World Music, para o Indaiatuba Clube 9 de Julho, Verdade. para toda a nossa geração. Cabelinho, vamos lá. O sarcófago é todo seu, meu parceiro. Muito bem, hoje a Ponte Preta esteve em campo e enfrentou um adversário que está meio sumido das divisões principais, o Olímpia. O Olímpia? O Olímpia. Então vamos para a pergunta? Vamos para a pergunta. Não, posso falar? Vai? Quer que eu fale um jogador? Pode, vamos lá. Vamos lá. Cumprindo o protocolo. Eu vou falar do Olímpia, Luizinho Táxi. Será que é o táxi? Não é outro táxi. É o Luizinho Táxi. É outro Luizinho. É outro táxi. É outro táxi. Não é aquele que fez história na Matonense de Dorival Júnior, né? Não, subiu em 97. Então, com Dorival Júnior, né? Na época Júnior. Exatamente. E aí, Fábio Chada, através do som? O Olímpia, só um parênteses aqui, eu fui num jogo entre São Paulo e Olímpia no Morumbi com um amigo meu, que era São Paulino Roxo também. O Olímpia era time forte assim no interior paulista, Tereza Breda, né? Tereza Breda. Esse jogo deve ser de 88, sei lá, 88. 1988. Eu não vou palpitar, porque eu fiz parte da produção. Então chama, Cabelo, é seu sarcófago. Vamos chamar o VT com gol.
Em Olímpia, Olímpia e Ponte Preta, Claudinho fez jogada individual, muito bonita, e marcou. Ponte Preta 1, Olímpia 0, placar final. Provavelmente esse gol foi exibido, eu não estava no grupo ainda, no ano, eu não tinha chegado ao grupo, mas provavelmente pela voz Carlos Tramontina, né? De manhã, né? De manhã, a Ponte ganhou fora de casa, tá vendo, Ponte Preta? É possível, é só acreditar. Muito bem. E aí? Temos ganhadores. Temos! Eu e você! William Cabelo. O jogo que ano que foi? 1992. Luxemburgo era o treineiro? Exatamente. Paulistão de 92, Olímpia 0, Ponte Preta 1. A Ponte de Anselmo, Roberto Teixeira, Gilson Jader, L. Ricardo Almeida, Serginho Carioca, Zé Ricardo, Marcelo Praz e Hernani, depois Justemar. Esse Zé Ricardo seria o Zé Ricardo atual técnico? Não, é do Flamengo outro. Também. Ele veio, era filhinho de Luxemburgo. Como a Ponte no passado gostava de trazer jogador do Flamengo, né? Mas não é esse Zé Ricardo que treinou o Flamengo também. Na frente, Ciro, depois Alexandre Alves e Claudio, técnico Vanderlei Luxemburgo. O Olímpia de Dagoberto, Eduardo, Cássio, Trigo e Genilson. Miel, Luiz Carlos e Zimmermann. Depois Zimmermann, Santos. Depois Luizinho Táxi. Castro, depois Márcio, Cássio Mariano e Marco Antônio Cipó. Cipó jogou na Ponte. Jogou no técnico, Santos. Famoso e interior, Pinho. Grande, olha só, cada figura. Ao som de John Secada, Just Another Day. Boa, Cabelinho, fecha esse sarcófago, Belisário. Galera, 5 horas da tarde, já fechou? Fechou, né? Fechou. Bonitinho. E o palpite, Cabelinho, vamos lá, vamos de Ponte Brusque. A Ponte vence hoje. Você acha? A Ponte vence. E aí? 2-1 Ponte Preta. 2-1 Ponte Preta. Temos tempo? Bugrão no domingo também vai voltar a vencer. Guarani Sport. Vai voltar a vencer na temporada para ressurgir no campeonato, né? Voltar aos trilhos das vitórias. 2-0 pro Guarani. E aí, Cabelo? Com transmissão da CBN, aliás. Tu estarás. Às 18. Imperdível. O Guarani vence. A Guarani vence? Guarani vence. Vamos lá. Cara, eu ainda não tô com essa confiança. Eu acho que mas se não for agora, não tem mais jeito. Mas eu acho que nós vamos ficar nos empates. E a seleção, hein? Seleção brasileira, bem lembrado. E aí, Cabelo? Ver. Cara, eu vou falar com o coração. Brasil vence. E aí? Brasil nos pênaltis. Tá certo, então, na segunda-feira a gente confere tudo isso. 5 horas, 1 minuto. O Arena volta na próxima semana. Um abraço! Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br